Olha, câncer de mama é o tema do nosso programa de hoje, Outubro Rosa. Você que está chegando aí agora, seja muito bem-vindo. Estou aqui com dois convidados especiais, estamos abordando a questão e já trago aqui mais dados ainda. Quando os números são observados, os números do câncer de mama, e sobretudo agora quero tratar da mamografia. Quando esses números são observados pela ótica da escolaridade, uma nova discrepância é constatada. Mulheres com curso superior completo, portanto com mais acesso à informação, representam 81% das que fizeram mamografia, enquanto 51% das que não têm instrução ou possuem o ensino fundamental incompleto, isto é, cai para 51%. Mais uma vez, o norte do Brasil apresenta a maior distorção. Menos de 30% com baixo nível de escolaridade se submeteram à mamografia. Aqui o assunto agora é conscientização. E aí eu faço a seguinte pergunta: o que fazer para conscientizar a população que hábitos saudáveis e, sobretudo, a busca pelos exames é necessário? O que fazer para estimular a conscientização das pessoas? Porque é uma luta permanente. A gente tem o Outubro Rosa, não é? O que fazer mais ainda? É verdade, é um desafio, como você já disse, realmente algumas pessoas ainda têm medo de fazer o exame de mamografia, ou que uma vizinha, uma conhecida falou que o exame dói muito, ou com medo da radiação. Então, a gente precisa desmistificar isso, falar que a mamografia é um exame muito importante para o rastreamento do câncer de mama, é um exame seguro, causa um certo desconforto, é normal por conta da compressão da mama. A gente recomenda realizar sempre que possível do 7º ao 4º dia do ciclo menstrual, período em que a mama da mulher está menos sensível, mas é um exame relativamente tranquilo, a radiação cada vez mais baixa, é um exame seguro. Então a gente precisa mudar isso e falar que a importância de fazer mamografia é um exame que traz muitos benefícios para a mulher. Eu ouvi dizer que já tem um aparelho, equipamento novo que não dói mais. Tem ou não tem? Isso, então com o avançar da tecnologia, existem aparelhos hoje que a própria mulher, ela controla a compressão da mama. Então isso faz com que ela participe ali do exame e consiga realizar o exame de uma forma mais confortável, menos desagradável possível. Ela mesma controla, através de um controle ali, controle remoto, ela controla a compressão das mamas. Aí, muito bem. Deixa eu cumprimentar também tanta gente de casa que nos acompanha. A Renata, em Salvador, na Bahia, está perguntando: paciente que tem fibroadenoma, é possível que esses nódulos se transformem em tumores de câncer? Eu acho que é importante mencionar que a maior parte dos nódulos mamários descobertos, ou seja, dos caroços mamários descobertos, não são tumorais. Ou seja, não são lesões malignas, são lesões benignas. E o fibroadenoma é o maior exemplo deles. Então, o fibroadenoma é uma lesão benigna, geralmente encontrada em mulheres mais jovens e que eles não têm características de desenvolverem lesões malignas. Então, um fibroadenoma, ele nasce um fibroadenoma e ele permanece um fibroadenoma. Muitas vezes o que pode ocorrer é, o fibroadenoma ele pode crescer em algumas situações e às vezes ele pode ter uma concomitância, ou seja, junto, ter um outro tipo de lesão tumoral, que é uma lesão tumoral felizmente bem mais rara, vinculada ao fibroadenoma. Mas uma parte das vezes são lesões benignas que não são inócuas e não vão trazer nenhum outro problema para a mulher, não viram lesões tumorais malignas. A Mônica de Vila Velha, boa noite, Mônica, está perguntando: o uso de anticoncepcional é fator de risco para o câncer de mama, doutor Renato? O uso do hormônio, assim, então, realmente a gente sabe que dos hábitos de vida pode sim estar aumentar o risco de câncer de mama. Claro que não é assim, usar o anticoncepcional vai estar aumentando o risco do câncer de mama. A gente sabe que casos específicos, mas a gente sabe que dependendo do uso do hormônio pode sim aumentar juntamente com outros fatores, o risco de câncer de mama. Na linguagem comum, eu já escutei muitas vezes que o anticoncepcional é uma bomba no organismo da mulher. Então, por isso que imagino tantas dúvidas também. Né? Esse é um tema, na verdade, de muita controvérsia, porque o que a gente percebe é a formulação de anticoncepcional de 10, 20 anos atrás era diferente da que é hoje. Então, a história da bomba de hormônio hoje ela é um pouco mais segura, digamos assim. Então, há trabalhos, Ronaldo, que mostram que efetivamente eles aumentam. E há trabalhos que não confirmam isso. Na verdade, o que o mais importante é, as mulheres que usam anticoncepcional precisam fazer isso sob supervisão médica. Ou seja, precisa ter um médico ao lado para poder checar se está tudo certo com a avaliação do anticoncepcional. A Sirlene está em Jacundá, no Pará. Faço acompanhamento das minhas mamas, pois em ambas tenho cisto. O que significa Birades 3? Birades 3, doutor Marcos?
Eu acho que são coisas importantes. Primeiro, cisto não é nódulo. Cisto habitualmente são lesões benignas, são lesões com conteúdo com água, diferente do nódulo, que é um conteúdo sólido. A gente fica mais preocupado com cisto quando ele tem outras coisas dentro, quando a gente fala de cisto complexo, ou quando ele tem outras características que podem sugerir para a gente outra preocupação maior. BIRADS, na verdade, é uma classificação internacional que visa normatizar aquelas alterações encontradas pelo médico radiologista, que é o médico que faz a avaliação da mamografia, e ele tenta quantificar se aquela alteração existe um risco maior de ser lesão tumoral ou não. Essa classificação de BIRADS, ela varia de 0 a 6. As classificação 3 habitualmente são alterações encontradas, mas a chance dessa alteração encontrada ser benigna é muito elevada. Então, na verdade, a classificação de BIRADS é mais uma normatização daquelas alterações encontradas para que seja falado a mesma linguagem no mundo inteiro. Tudo bem. Márcia, de Itupeva, São Paulo. Tenho 46 anos, fiz mamografia, mas o resultado é que a mama é densa. E se o médico preferir, é para fazer um ultrassom. Como estou sem convênio, preciso voltar à UBS para um retorno. O que seria esse termo mama densa? Há algum risco, doutor Renato? Geralmente mulheres jovens, por isso que a mamografia está recomendada a partir dos 40 anos de idade. Mulheres jovens abaixo de 40 anos de idade, ela tem as mamas densas, o tecido glandular mais presente nas mamas. Acima de 40 anos de idade, a mama fica lipossubstituída, ou seja, nós temos mais tecido gorduroso do que tecido glandular. Nós conseguimos identificar alterações a partir dos 40 anos de idade. Nesse caso aí da ouvinte, é comum a paciente precisar realizar 2 exames, porque no caso a mamografia, às vezes não vai conseguir identificar por conta da mama que está densa, dificulta identificarmos, por exemplo, as microcalcificações. Então, nesse caso, é recomendado complementar com outro exame, no caso, uma ultrassonografia das mamas, ou dependendo até da indicação, uma ressonância magnética das mamas. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Sirlene, ela acrescentou algo na pergunta que havia feito. O doutor gostaria de saber qual a chance de cura desses cistos. Qual é a eficácia dos medicamentos Gamax e Vita-E nesse tratamento? E Vita, não sei, e nesse tratamento. Acho que é Vita-E nesse deve tratamento. Ser vitamina E, talvez, né? Pode ser, tá só. Particularmente os cistos, como disse, não trazem preocupação. São lesões que muitas vezes são funcionais, ou seja, com o ciclo hormonal que a mulher tem, todo mês ela pode ter cistos, e esses cistos podem desaparecer também. O importante é que ela faça um acompanhamento médico regular e o médico vai fazer a avaliação dela mais específica e mais apropriada. É importante sempre ressaltar o seguinte: as alterações precisam ser avaliadas por um médico e o médico é o profissional mais específico para conseguir orientar qual é o melhor tratamento a ser realizado no caso dela. Olha, uma porção de perguntas estão chegando aqui. Eu quero agradecer a tanta gente que está enviando e, aliás, as mulheres que estão enviando aqui as muitíssimas perguntas que estão chegando ao nosso programa. Maria Auxiliadora de Cambé, no Paraná, gostaria de saber se dores na mama, repuxões do bico para o resto da mama, pode ser algo mais grave. Na axila também há um mal-estar, doutor Renato. É necessário uma avaliação médica. Então, pelo que ela comentou aí, é importante um exame clínico do médico para poder avaliar essas alterações, inversão do mamilo, alteração na pele, presença de algum nódulo na axila. Então, é necessário uma avaliação médica e também complementação com os exames de imagem. Muito bem. Bom, eu tenho aqui uma pergunta agora. Daqui a pouco eu volto aqui às perguntas que vocês estão mandando. São muitíssimas, realmente. A gente sabe da grande dificuldade do acesso ao tratamento das pessoas mais simples, não é? E falando agora para grande parte do nosso Brasil, imagina a grande dificuldade. Fico pensando, o SUS poderia formular uma espécie de parceria público-privada, inclusive com clínicas particulares, para se utilizar, por exemplo, o tempo noturno ocioso dessas clínicas para o acesso à prevenção, para o acesso a tratamento. O que os senhores pensam sobre isso? Políticas públicas que pudessem alcançar a população? Na verdade, já existe isso em diversos estados do país. Olha aí. Isso ficou muito famoso em São Paulo, em que o espaço destinado às clínicas privadas durante a noite, como você mencionou, era meio cedido para que os pacientes do SUS fizessem os exames naquele período em que a máquina não está sendo utilizada naquele momento pela iniciativa privada ou na saúde suplementar. Há diversos locais no Brasil em que clínicas privadas atendem via SUS. Em Brasília, por exemplo, que é a unidade da federação que a gente está, a gente tem, por exemplo, convênios de tratamento radioterápico com o SUS de radioterapia privada.
Na verdade, assim, há diversas armas que podem ser utilizadas. O SUS é um sistema de saúde extremamente inteligente, extremamente bem feito. É o nosso sistema de saúde da nosso país natal e ele efetivamente consegue abarcar. Sabemos que a gente tem zilhões de dificuldades com ele, mas há diversas estratégias que podem fazer, sim, com que as pessoas tenham um acesso mais fácil às tecnologias disponíveis que a gente tem para tratamento. Então, as parcerias, elas são super bem-vindas e talvez elas também vão ajudar bastante, que a gente tinha mencionado anteriormente, quando a gente fala sobre o acesso à biópsia em 30 dias, o acesso ao tratamento em 60 dias. Então, essas são armas efetivas que a gente pode utilizar para poder fazer com que a lei seja cumprida. Doutor Renato, algo sobre isso também, se eu gostaria de emitir? Concordo, acho que é isso mesmo. A população tem muito a ganhar nisso, então empresas, clínicas privadas fazer parcerias com o SUS e ocuparem aqueles períodos ociosos que não estão tendo exame à noite, mamografia, outros exames, e poder fazer essa parceria com o SUS para poder beneficiar pessoas que não têm um plano de saúde, não têm acesso a uma clínica privada. Uma pergunta técnica aqui, doutor Renato. Mamografia de rastreamento e mamografia diagnóstica. Qual a diferença? Mamografia de rastreamento é um termo genérico com o objetivo de realizar uma população como um todo como rastreamento do câncer de mama, ou seja, procurar de uma forma geral da população como um todo o câncer de mama, que no caso é mamografia. Já a mamografia diagnóstica é quando já existe uma suspeita de um câncer de mama, de uma lesão na mama, e aí sim está indicada a mamografia provavelmente para fazer o diagnóstico mesmo do câncer de mama. Tem mais perguntas chegando aqui. Agora é de um homem. Meu nome é Álvaro Camargo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, não, acho que eu pulei aqui agora. Deixa eu voltar. Voltei. Maria do Socorro é de Sobral, no Ceará. Boa noite, estou esperando o resultado de mamografia e ansiosa, porque estou com um caroço na mama que dói. É verdade que câncer não dói, doutor Marcos? Esse, na verdade, é um mito. Câncer pode doer. E da mesma forma, se não doer, não quer dizer que seja câncer também. O importante é fazer o que ela fez, é procurar um médico, fazer um exame para avaliação mais adequada. A mamografia vai conseguir trazer informações um pouco mais precisas e, se for necessário, ela vai fazer outros exames para a gente conseguir saber direitinho o que está acontecendo. Josiane Ariose, ela é de Mauá, São Paulo. Se eu estiver errando nos termos aqui, me ajudem, tá? Tá, perfeito. Fiz mamotonia e estereotaxia hoje. Fez hoje. E gostaria de saber se esse exame é indicado somente quando se tem microcalcificação. Eu agradeço o comentário. O que ela comentou foi a mamotomia guiado por estereotaxia. Então, é um procedimento de biópsia. Quando existe uma microcalcificação suspeita na mamografia, está recomendado essa biópsia, ou seja, a gente vai retirar alguns fragmentos ali, tirar aqueles fragmentos de microcalcificação, para que o patologista possa avaliar e aí decidir esclarecer se é uma lesão benigna ou maligna. Aqui a gente volta numa outra questão agora, eu já estou me referindo à pergunta que vou fazer, quanto à demora no Sistema Único de Saúde. A Celina, ela é aqui do Distrito Federal. Boa noite, Celina. E aí ela pergunta aqui o seguinte: estou com um nódulo na mama mais ou menos do tamanho de uma azeitona, fiz a mamografia no hospital da UNB e me disseram que o resultado é só em 30 dias. Pergunta aí para o doutor o que fazer com essa demora. Não é a solução mais satisfatória. A gente sabe que esses exames eles não têm esse tempo todo para que a gente possa fazer a avaliação, mas é importante tranquilizar que nem todo nódulo, nem todo caroço é tumoral. Então, a mamografia vai conseguir esclarecer um pouco melhor essa questão toda. Infelizmente, a gente gostaria que esse prazo fosse um prazo mais curto, mas felizmente ela conseguiu, apesar dos 30 dias, mas para que alguém vai conseguir fazer uma avaliação adequada do exame dela. Este bloco já está terminando aqui, já a gente volta e eu volto com certeza atendendo também a sua pergunta. Fique tranquilo, fique tranquila. A gente vai para um breve intervalo, já a gente volta também com mais, inclusive com uma surpresa aqui em nosso programa. Até já.